Fala, rapaziada da Fábrica de Green, Matheus Moreira mais uma vez aqui para a gente trazer aí as oportunidades desse domingão pós-Natal, pré-Ano Novo, das últimas dicas de 2026, 2025, perdão, aí pra gente, né? Inclusive depois, virando o mês, eu vou trazer o resumo, né, de como foi o nosso dezembro por inteiro. Enfim, resultados, a gente não tem o resultado ainda de sábado, no momento que eu gravo. Resultado de sexta já passei com vocês ontem, mas vou deixar aqui novamente, né? Resultado de sexta, de 10 oportunidades, a gente acertou 7 oportunidades. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, dá essa moral pra gente, tá ajudando a crescer. Estamos chegando a quase 2.000 inscritos já no canal, muito rápido, nos período aí de 2 meses, menos de 3 meses, tá? E a gente tem uma meta de 100 likes para poder ter bilhete pronto no próximo vídeo, tá? Então, esse vídeo de hoje, não sei se tem bilhete pronto ou não, vai depender de você. Deu o like no meu vídeo? Se você deu o like, possivelmente teremos. E aí você já fica atento no comentário fixado que vai estar lá. Se bateu 100 likes, é no comentário fixado que vai ter o bilhete pronto. Valeu? Vamos para as oportunidades do dia? Vamos lá, vamos começar pela Premier League. Tem Sunderland e Leeds United. Já vou deixando, inclusive, a oportunidade na tela, que é esse golzinho no segundo tempo. E uma estatística bem legal, né? Porque gols no primeiro tempo, as duas equipes não são tão confiáveis. Nos últimos 10 jogos do Leeds, beleza, né? Tivemos gol no segundo tempo em 8 oportunidades, mas pelo lado do Sunderland, apenas em 6. Mas os golzinhos no segundo tempo, as duas equipes são muito confiáveis. Nos últimos 10 jogos do Leeds, em todos tivemos gol no segundo tempo, e pelo lado do Sunderland, em 9 dos últimos 10 jogos tivemos gols também nesse segundo tempo, nos segundos tempos na Premier League, tá? Então, um jogo bem interessante para a gente pegar esse golzinho no segundo tempo, já no pré-live, porque se terminar primeiro tempo 0-0, essa odd com certeza vai cair. Excelente aí para alavancagem e também para duplinha. Vamos para o próximo jogo, ainda na Premier League, né? Que tem 2 joguinhos da Premier League, e aí 2 oportunidades também para esse jogo, tá? De Crystal Palace e Tottenham. As duas relacionadas a gols, tá? Primeiro, o over 1,5 gols na partida. Linha que bateu em todos os últimos 10 jogos do Tottenham, em 9 dos últimos 10 jogos do Crystal Palace, tá? Então, bastante confiante aí para esse over 1,5. E também o golzinho no HT com uma possibilidade, que nos últimos 10 jogos das duas equipes, em 8 tivemos gol, pelo menos um golzinho no primeiro tempo. Muitas vezes com o Crystal Palace marcando e pelo lado do Tottenham, muitas vezes com o Tottenham sofrendo. Então fiquem atentos, às vezes, com a pressão do Crystal Palace jogando em casa. Atuem no ao vivo também para poder pegar uma precificação legal. Próximo jogo, agora a Série A do Campeonato Italiano, Milan e Hellas Verona. Milan jogando em casa, é o segundo colocado, briga ali pelo título depois de muito tempo, né? Tem apenas um ponto atrás da Inter de Milão, que também joga aí nesse domingo. Napoli também joga nesse domingo, os 3 primeiros colocados jogam nesse domingo, né? Só a Roma, quarta colocada, que joga só na segunda-feira. Enfim, oportunidade para esse jogo, a gente vai relacionada a cartões, over 2,5 cartões da partida, linha essa que bateu em 8 dos últimos 10 jogos do Milan, em todos os últimos 10 jogos da equipe do Hellas Verona. Uma possibilidade interessante também, ir para uma linha acima, pensando em entrada única. Over 3,5 também é uma boa entrada, porque apesar de os últimos 10 jogos do Milan em 60%, ou seja, não passar uma confiança tão grande, a questão é que o Hellas Verona tem uma das maiores médias do campeonato italiano em marcar. Só ele, sozinho, tem uma média de 3 cartões por jogo nos últimos 10 jogos. Então, só mais um cartãozinho pelo lado do Milan e pronto. A gente já bateria esse over 3,5 cartões também. Tá? Então, 2 possibilidades para vocês. 2,5 para duplinhas e 3,5 para entrada única. Próximo jogo, Cremonese e Napoli. Mais um ali entre os primeiros colocados. E uma oportunidade que eu observei aí foi para escanteios na partida. Napoli é favorito para poder vencer o jogo, mas como joga fora de casa e a Cremonese, que até 5, 6 jogos atrás estava bem melhor do que está hoje, né? Enfim, ainda fico com o pé atrás. Mas com relação aos escanteios, eu fico bem tranquilo, porque a equipe da Cremonese tem uma média de 3,9, quase 4 por jogo. A equipe do Napoli tem 5,3, uma média de 1,3, 1,4 maior. No entanto, a Cremonese sofre muitos escanteios, sofre 6 escanteios aí por jogo de média, sofre mais do que marca, e a equipe da Napoli, o contrário, sofre muito menos do que marca. Então, um cenário bem legal aí é para o Napoli vencer em escanteios nesse jogo contra a Cremonese, mesmo jogando fora de casa. Talvez uma abertura no placar da Cremonese 1-0 nos ajude, inclusive, a pressão pelo lado do Napoli e, consequentemente, para tentar buscar uma virada, que eu acreditaria nesse caso, mas também pressionar significa também ter muitos escanteios, tá? Normalmente.
Outro joguinho do campeonato italiano, e aqui a gente vai para under cartões, é Bolonha e Sassuolo, né? Bolonha que acabou de ser vice na Supercopa da Itália, né? O Napoli que a gente falou agora acabou de vencer por 2-0 a equipe do Bolonha, que passou bem na semifinal, né? Pela Inter de Milão, que é líder do campeonato italiano, que está bem no ano, mas nos pênaltis, mas acabou sendo vice-campeã para a equipe do Napoli. Para Bolonha e Sassuolo, a gente vai aí para under cartões. A gente vai ver que essa linha do under 4.5 é uma linha que bate com frequência. Nos últimos 10 jogos pelo lado do Bolonha, em 8 tivemos essa linha do under 4.5 batendo, e pelo lado do Sassuolo, em 7 dos últimos 10 jogos, ou seja, uma possibilidade de 75% aí, somando as duas médias, obviamente. E em média de marcados e sofridos, o Sassuolo marca bastante, mas sofre poucos, enquanto o Bolonha também é uma equipe que marca e sofre poucos cartões, tá? Por jogo, uma média de 3.2 e 4.2 pelo lado do Sassuolo. O Bolonha deve segurar muito mais a bola, é muito mais equipe, sexto colocado, não é a todo campeonato. Vamos para o Atalanta Inter de Milão, primeira colocada. E aí aqui a gente vai para over cantos, tá? Saímos dos cartões e vamos agora para cantos. Over 7.5 cantos na partida. Duas equipes que têm médias altas, 5 pelo lado da Atalanta e 6.3 pelo lado da Inter de Milão. A Inter de Milão sofre poucos cantos, é bem verdade, 3.1 apenas. No entanto, entre marcados e sofridos, a gente encontra uma média de 9.4. E é uma média bem legal aí para a gente buscar, com uma linha acima daquilo que a gente quer, né? Um 9.4 bateria o nosso 7,5 ali no 8 e no 9. Então, uma linha tranquila. E o mesmo acontece pelo lado da Atalanta, que tem uma média boa de marcados, uma média boa também de sofridos, entre marcados e sofridos 9.6, uma linha que também ficaria com 1 de distância para a linha que a gente quer, que é o over 7,5, que bateu em 8 dos últimos 10 jogos da Atalanta e em 7 dos últimos 10 jogos da Inter de Milão. Mais um joguinho aí para a gente dar uma olhada nos campeonatos europeus. A gente vai agora para o campeonato português. Casa Pia e Vitória de Guimarães. Tá? Uma oportunidade interessante é para o overgol no HT, ou seja, para ter um golzinho no primeiro tempo, pelo menos. Tá? Linha que bateu em 8 dos últimos 10 jogos do Casa Pia e em 7 dos últimos 10 jogos do Vitória de Guimarães. A gente pode, inclusive, dar uma olhada nesses jogos. Né? Uma linha que bateu aí em 8 dos últimos 10 jogos, só não bateu no último jogo da equipe do Casa Pia e contra o Alverga aqui há 5 rodadas atrás, tá? Pelo lado do Vitória de Guimarães, a linha não bateu contra Gil Vicente, Tondela também e Benfica, que não é nada novo sob o sol, né? Próximo jogo, Gil Vicente e Arouca. Aliás, o outro anterior não era Alverga, era Arouca. E aqui uma possibilidade, mais uma vez, para fora vencer em escanteios, tá? Por quê? Vamos trazer a média aqui das duas equipes para entender essa entrada. Gil Vicente tem uma média de 6 cantos marcados por jogo, enquanto o Arouca tem uma média de 3.2, ou seja, quase o dobro aí pelo lado do Gil Vicente com relação à média de escanteios. Uma possibilidade bem legal, que apesar de jogar fora de casa, tem uma média muito mais alta do que a equipe do Arouca. E não só isso, o Gil Vicente, assim como a Juventus, que a gente usou como base ontem, e o Napoli hoje, tem uma média de sofrer menos cantos do que faz. Enquanto a equipe do Arouca é o contrário, tem uma média de sofrer o dobro de cantos em relação ao que marca. Tá? Então a gente vai pegar aí o Gil Vicente vencendo em escanteios da partida. Um handicap positivo para o Gil Vicente também é interessante. Próximo jogo ainda no Campeonato Português, temos aí Sporting Braga e Benfica, tá? Um jogo mais equilibrado, terceiro colocado, quinto colocado, né? O Braga é ali a quarta força do campeonato português, apesar de estar em quinto, né? Porque o Gil Vicente, que a gente acabou de falar, vem muito bem, né? Um ano histórico até o momento, podendo pegar uma Liga Europeia aí, uma Conference League ou Europa League. Quem sabe uma Champions, né? Uma pré-Champions ou alguma coisa do tipo. Com relação a essas duas equipes, uma linha interessante que eu observei é para gol no primeiro tempo, linha que bateu em 9 dos últimos 10 jogos da equipe do Braga, muitas vezes marcando, tá? Nos últimos 10 jogos do Braga, ele marcou gol em 7 vezes só em primeiro tempo. Outras 2 vezes foram eles sofrendo gols também, tá? E pelo lado do Benfica não fica muito atrás, não. Nos últimos 10 jogos, em 7 oportunidades, tivemos esse golzinho no primeiro tempo também, nos jogos do Benfica. Por último, não menos importante, Sporting e Rio Ave. Tá? Aqui é uma possibilidade difícil da gente encontrar com um valor legal para pegar. Tá? As odds estão bem esmagadas pensando em overgoals, pensando também numa vitória do Sporting em qualquer cenário, tá? Tanto para cantos como para gols. E uma linha interessante que eu observei aí é para ter um golzinho primeiro
da equipe do Sporting, tá? Que é uma equipe que marca gols primeiro. E não só isso, sofre poucos gols. Pensando em primeiros tempos, por exemplo, a equipe do Sporting marcou gol em 9 dos últimos 10 jogos em primeiros tempos, tá? Enquanto sofreu em apenas 4. Então, um golzinho no primeiro tempo do Sporting, muito possivelmente já vai nos dar esse green aí pro Sporting marcar o primeiro gol da partida, tá? Então é nisso que a gente acredita. Bom, tá aí, passamos todas as possibilidades aí desse domingão. Se você chegou até aqui, né, não tem motivo nenhum para você não ter deixado o like e se inscrito no canal se ainda não é inscrito. Estamos chegando a 2.000 inscritos, então ajuda aí, fortalece demais. Lembrando, grupo no Telegram e no WhatsApp, o link está aqui na descrição. Vem fazer parte da nossa comunidade, lá a gente faz promoções, bônus, entre outras brincadeiras, enquetes e dicas extras também, né? Grupos de alavancagem, a galera sabe, enfim, entra aí para você participar. E também tem na descrição o acesso ao Packball, que é essa plataforma que a gente usa aqui, eu sempre falo para vocês que é excelente, tá? Muito dos greens a gente se dá por isso, por ter uma plataforma muito boa, um software legal. Minha mãe me ligou, puta que pariu. Aí, Packball, que é uma plataforma que tem a sua versão tanto paga como gratuita, tá? E pelo link vocês ganham desconto ou alguns dias grátis para poder testar a plataforma. Lembrando, apostas são somente para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade e faça gestão de banca, gestão de risco. Todas as apostas, todas as oportunidades que a gente manda aqui para vocês são sempre oportunidades baseadas nos meus estudos, junto com o Packball. É um conteúdo opinativo e informativo aqui para vocês. Valeu? Aposta não é investimento. A gente tenta te ajudar e faça a gestão de banca. Valeu, abraço, um beijo e até o próximo vídeo.